estou trabalhando mais como pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, deixei o dia a dia das redações, mas o jornalismo continua fazendo parte dos meus interesses, né? Eu cresci em São José dos Campos, que é uma cidade do interior de São Paulo, morei a partir dos 17, muito tempo aí perto de vocês, na Vila Mariana. Eu morava na Rua Joinville, que é uma paralela à Rua Tutóia, então é bem pertinho aí de vocês. E fui trabalhar em redação de jornal, trabalhei por mais de 20 anos, e sou de classe média, então essa cena de violência para mim sempre foi muito distante, né? Não fazia parte da minha realidade, e eu comecei a me inteirar mais e mergulhar mais nesse assunto profissionalmente, e aí um mundo novo, uma cidade nova se revelou para mim, né? Que eu não conhecia e não fazia parte do meu dia a dia. Isso despertou muito meu interesse, e eu estou mais de 20 anos aí trabalhando e pesquisando esse tema, que eu acho que é fundamental para a cidade, para entender a cidade, para a cidade superar os seus problemas, e por isso que eu estou nessa, né? E, acho Bruno, que é isso. Você fez doutorado, fez um doutorado sobre a história dos homicídios em São Paulo. E eu queria, Bruno, rapidamente, que você, para começar o nosso assunto, falasse duas coisas. Primeiro, o Brasil hoje é um dos países mais violentos do mundo. Quão violento é o Brasil em relação ao resto do mundo? Porque eu acho que os alunos não... Às vezes, a gente pode vivenciar a violência, mas não tem essa dimensão. E o Brasil sempre foi um país onde a violência imperou, principalmente a violência quando a gente pensa em homicídios? São diferentes tipos de violência, né? O Brasil é o país com maior quantidade de homicídios do mundo, em números absolutos. Então, mesmo a gente não vivendo em guerra, é o país com maior quantidade de homicídios. Então, a gente chegou a ter, em 2017, 65 mil homicídios. Isso é muito mais do que qualquer outro país. Eu tenho até um gráfico que, às vezes, que eu mostro para as pessoas, mas é a soma de 75 países do mundo, para você ter a quantidade de homicídios do Brasil. Proporcionalmente, o Brasil fica em 7º, 8º lugar, em termos de homicídios por 100 mil habitantes. Então, existem países com mais homicídios que o Brasil, como El Salvador, Venezuela, aquele triângulo da América Central, El Salvador, Guatemala e Honduras, são países mais violentos que o Brasil. Jamaica costuma ter uma taxa proporcional maior de homicídios. Mas, basicamente, então, o Brasil é um dos mais violentos em termos proporcionais e o mais violento em termos absolutos. E, basicamente, esses problemas de homicídio se concentram na América Latina, né? Então, a América Latina é o continente mais violento do mundo. E uma exceção é a África do Sul, que também tem um problema muito sério de violência, também está entre esses primeiros do ranking, né? Então, isso mas, ao mesmo tempo, se for pensar como um todo, né, o Brasil, de uma forma geral, existem estados mais violentos que outros, né? E essas mudanças são muito interessantes. São Paulo, por exemplo, já foi um dos estados mais violentos do Brasil, isso até 1999, 2000. Nos últimos 20 anos começou a reduzir a violência em São Paulo, e hoje é o estado com menos homicídios do Brasil em termos proporcionais. Então, são 27 unidades da federação, e São Paulo hoje é o com a menor taxa de homicídios do Brasil, que é surpreendente, né? A gente tem a percepção de ser uma cidade, um estado muito violento, mas é o menos violento do Brasil. Inclusive, a capital paulista, São Paulo, é a capital proporcionalmente menos violenta do Brasil. E os estados do Nordeste, que nos anos 90 eram os menos violentos, passaram a ser os mais violentos nos últimos 20 anos. Então, você teve uma inversão de posição, né? E o Brasil é um país violento historicamente, mas são diferentes tipos de violência. Então, a gente pode pensar na questão do período da escravidão, no período das revoluções, Canudos, por exemplo. Você tem milhares de pessoas mortas, executadas no final do século XIX, começo do século XX, são incontáveis, a gente nem sabe, não consegue contabilizar, estimar quantas pessoas morreram. São diferentes tipos. A violência de hoje é uma violência urbana,
né? É uma violência muito característica do país que se transformou demais nos últimos 50 anos, né? E passou a viver nas cidades. Então, esse tipo de violência que a gente fala hoje é esse tipo de violência muito ligada a essa nova cultura urbana, de consumo, de crime, de violência policial e de conflitos territoriais, que é o que passou a ser a configuração da violência atual, que é bem diferente do que era no passado. E de 80 aos dias de hoje, o Brasil passou de 11 mil mortos para 60 mil mortos. Também teve essa violência urbana, produziu um crescimento nos números de violência muito, muito acelerado, né? E uma coisa importante que você falou é que a violência ela é desproporcional no Brasil, no sentido de ela não é igualitária, obviamente. São Paulo hoje não é o lugar mais violento, mas São Paulo foi nos anos 90. Conta um pouquinho, Bruno, só para o pessoal ter um pouquinho essa noção. Os alunos, todo mundo, eu acho que se não conhece, já ouviu falar do Racionais. E o Racionais conta essa história nos anos 90. O que era São Paulo em relação à violência? O que era o Jardim Ângela em relação à violência lá em 98, 99, em relação a homicídios? Não era um lugar qualquer, né? Não, o Jardim Ângela foi historicamente um bairro muito violento, né? Ao mesmo tempo de ter uma história muito bonita, ligada a movimento social, formação das comunidades eclesiais de base, movimentos sociais durante o período de redemocratização do Brasil nos anos 80, mas também era um lugar muito violento, assim como as periferias de uma forma geral, né? O Zé Guilherme estava falando dos justiceiros, seus pais e avós de muitos aqui devem se lembrar disso, mas nos anos 80 os justiceiros eram muito famosos nesses bairros, né? Eram pessoas que matavam quem roubava comércio, suspeitos de roubar comércio, né? Pessoas que eram acusadas de fazer pequenos roubos na vizinhança, e que tinham em todas as regiões da cidade, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste. Na Zona Sul, o mais famoso era o Cabo Bruno, tinha o Rifinha na Zona Norte, o Chico Pé de Pato na Zona Leste, que deu o nome, inclusive, uma gíria que em São Paulo é muito usada, que é o pé de pato, né? São esses matadores, e eles agiam complementarmente à polícia, né? Porque o que se dizia é que a polícia chegava para esculachar nesses bairros, independente de ser trabalhador ou criminoso, eles esculachavam do mesmo jeito. Os justiceiros não, eles sabiam quem era quem, sabiam quem era criminoso, quem não era, e por isso eles agiam de forma mais efetiva. Então, era um período em que a violência e o homicídio era visto como uma forma de resolver problema, né? Não como um problema em si, mas como uma solução para um problema de desordem, que deixava as pessoas com medo, né? Isso produzia muita reação, inclusive nos territórios, jovens que se articulavam com seus amigos do bairro para matar o justiceiro do lugar, daí isso promovia uma vingança, os amigos do justiceiro matavam eles, isso gerava um caos muito grande e ciclos de vingança que às vezes se perpetuavam. Anos. Eu conheci um colega meu, depois ele virou evangélico, até hoje a gente conversa muito, que é o Xande, que morava no Jardim Ângela. Ele começou com 16, 17 anos fazer parte de uma banca, começaram a ter esses conflitos, mataram um de lá, um de cá, e eu acompanhei, cheguei a escrever na tese, né, que o Zé Guilherme mencionou, os resultados dessas primeiras mortes que eu acompanhei junto com o Ministério Público na época. E entre 93 e 98, essa primeira morte promoveu 156 mortos ao longo de 5 anos, né? Porque você mata um do bairro vizinho, a galera do bairro vizinho se articula para matar o que matou os amigos deles. Daí os que viram seu amigo sendo morto também se articulam e vão lá se vingar. Isso promovia um efeito multiplicador, né? Que gerava muita desordem, muita sensação de medo e uma situação muito difícil. Então, nessa época, nos anos 90, eu lembro que eu estava conversando com um desses meninos, né, que também acabavam matando, ele me disse, olha, eu fui levar minha irmã na escola, no primeiro dia. Cheguei lá, tinha uma pessoa me olhando feio. Voltei no segundo dia, a pessoa continuava me olhando feio, olhando para minha cara. No terceiro dia, eu já cheguei atirando, porque naquele momento onde muita gente matava, e você sabia que existiam gentes nesses conflitos dispostos a matar, um olhar fixo significava um desafio, quase um duelo de vida e de morte, porque você estava desafiando alguém que podia te matar também. Então, quem matasse primeiro,
acabava sobrevivendo. Isso gerava um potencial de escolhas homicidas muito forte, e isso produzia, como eu disse, esse efeito bola de neve, que acabava fazendo com que os homicídios se multiplicassem. Então, nos anos 90, no final dos anos 90, quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas, eu comecei a fazer, em 99, quando estava no auge da violência, né, nesse ponto aqui da curva, ó, tá vendo essa montanha? Estava chegando nesse cume da montanha aqui que o José Guilherme está mostrando, aqui na parte de cima. Tinham 100 chacinas por ano em São Paulo, né? Chacinas são homicídios múltiplos, onde de mais de 3 pessoas ou mais são mortas na mesma cena. E eu fui escrever uma reportagem sobre as chacinas. Então, era fim de semana, na Zona Sul, por exemplo, nessa região do Jardim Ângela, que eu acompanhava, você olhava numa laje, assim, no terceiro andar, para o bairro, tinha um monte de sirenezinha no sábado à noite, de polícia, guardando o corpo, porque tinha uns 8 corpos. No fim de semana, era comum ter várias mortes, né, acontecendo. E parecia um quadro insuperável, né? Parecia algo que ia se perpetuar durante muito tempo, e ainda bem, graças a Deus, os 20 anos seguidos, de 2000 a 2020, caiu. E hoje, Jardim Ângela vive uma outra cena, uma outra história. Então, isso que é interessante, gente. Bruno, eu vou até pedir licença que, quando você for falando, eu vou mostrar algumas coisas só para ilustrar para os alunos, tá? Claro, claro. Inclusive, essa aqui é a sua reportagem, ó. 2012, eu tenho guardado ela. Sim. Então, seguinte, gente, olha para vocês terem uma noção. São Paulo, como o Bruno disse, esse ciclo de vingança, ele explodiu. Uma coisa importante, gente, o Bruno conversou com essas pessoas para saber por que elas matavam esse ciclo. Conversou com esses justiceiros, e depois até queria que você contasse só um pouquinho, né, uma história, o que o justiceiro falou para você. E chega nos anos 90, tem um pico, explode os homicídios de São Paulo, a ponto de toda noite aqui, como fala, é o rabecão chegando na periferia, todo mundo conhecia, todo mundo, vocês talvez não lembram, mas todo mundo com mais de 25 anos sabe de alguém que foi assassinado em São Paulo nos anos 90, principalmente na periferia de São Paulo. Mas, Bruno, isso despencou e não é coincidência, mas aí o segundo tema que eu gostaria de falar, que ao mesmo tempo que os homicídios despencam em São Paulo, nós temos a ascensão do PCC. E eu queria que você comentasse aí para os alunos o que é o PCC e se o PCC está relacionado com essa mudança do padrão de homicídios do mundo do crime no Brasil, especialmente em São Paulo. Tá, se você puder voltar, José Guilherme, naquela curva anterior, só para mostrar uma coisa. Vou mostrar assim. Minutinho. Aqui. É interessante que essa curva aí de homicídios, que estava na parte de cima da tabela, se vocês olharem, quer ver, ó? Apareceu já? Ainda não. Está aparecendo. Aqui, tá vendo, ó? Essa curva aqui. É em formato de uma montanha, né? Vocês estão vendo. Começa nos anos 60, vai crescendo, anos 70, 80, 90, e chega nos anos 2000, no ápice do morro, né? Isso significa que cada vez mais tinha mais homicídios. Esse ápice aqui significa a quantidade de homicídios. Essa parte aqui da curva significa a quantidade de homicídios. Então, vocês vão vendo que vai crescendo, né? E depois começa a cair. Uma coisa que é interessante nessa parte aqui é que é uma curva que se assemelha muito a uma curva de epidemia. E a gente está vivendo hoje o período da Covid, tem várias ondas de epidemia, mas o que costuma acontecer, em muitos casos, é que quando o vírus começa a se espalhar, ele se espalha inicialmente de forma muito acelerada, mas conforme vão se produzindo os anticorpos, essa curva tende a cair. O que a gente tem visto aqui são várias ondas, então ele se espalha no começo, às vezes quando você consegue fazer o lockdown ou diminuir a circulação, eles caem, mas o que costuma acontecer é justamente existir uma produção de anticorpos que fragiliza a expansão do vírus a partir de determinado momento, né? No caso dos homicídios, é interessante essa metáfora, porque quando eu conversei com esses homicidas, né, duas coisas me chamaram mais atenção. Uma é que todos, eu conversei com mais de 10
perguntando por que eles matavam, quem eles matavam. Zé, você nem me respondeu, né? A pergunta de ontem. Magoado. Oh, desculpa, saiu aqui o áudio. Ah, tá. Uma das coisas que eles respondiam é que todos tinham convicção de que as pessoas que eles mataram mereciam morrer e que eles nunca mataram nenhum inocente. Isso era uma frase que todos, de alguma maneira, repetiam. E outra coisa era justamente esse processo de vingança que eu falei, né? Como eles acabavam se articulando para matar uns aos outros e tal. E o PCC, ele surge em 93, depois do massacre do Carandiru, nesse contexto conflagrado, né, que o Racionais já vinha problematizando a respeito, né? O Racionais surge em 1989, final dos anos 80, 1988, 1999, e começa a problematizar isso, né? Falar, bom, a gente é irmão matando irmão, as mães estão chorando, a gente tem que... O nosso inimigo é a polícia, né? Fala da questão da polícia. Você tem esse tipo de música e de produção artística que começa nos anos 90 e que vai reinventar uma nova masculinidade de um garoto periférico. Antes disso, esse discurso não existia. Existia um certo medo, mas não existia articulação de uma explicação de ser menino morador de periferia que os Racionais inventam de alguma forma e o hip-hop, nesses anos 90, inventa. O PCC ele vai surgir nesse contexto de efervescência cultural e de superviolência, uma violência que produziu um autoextermínio, né, da molecada. Isso é uma coisa que eu falo, eu sou de 71, tenho 50 anos, e nas periferias, assim, todo esse tempo que eu vivi e fui fazer matéria, eu sempre perguntava para pessoas da minha geração que moravam na periferia, quantos amigos perderam assassinados. Eu nunca perdi, graças a Deus, um amigo assassinado. Mas nas periferias, as pessoas me falavam 20, 30, toda a minha classe ou está presa ou está morta, gente que é dos anos 70 também, que nasceu nos anos 70, né? Isso me deixava muito surpreso, porque eram dois mundos muito diferentes, né? E o PCC, ele surge nesse contexto, principalmente depois do massacre do Carandiru, que são mortas 111 pessoas em 1992, e o comandante desse massacre, né, o coronel Biratã, que comandou esse massacre, no ano seguinte ele foi eleito com o número 111 na chapa, né? O tamanho escárnio, né, da situação. E dentro das prisões começou a se falar, gente, os caras querem nos exterminar, o crime precisa fortalecer o crime e o nosso inimigo é a polícia, né? Você começou, pelos nossos erros de políticas públicas, dar um mote, um discurso para trabalhar com ódio. A facção começa a trabalhar com ódio das pessoas e com as injustiças produzidas pelas políticas públicas para falar, gente, vocês podem morrer antes dos 25 anos ou ser presos, mas vamos morrer que nem homem, vamos bater de frente com a polícia, que o nosso inimigo é a polícia. O PCC começa a trabalhar com esse mote e começa a articular o crime e se expandir a partir do sistema penitenciário que começa a crescer em São Paulo. Passa de 40 prisões nos anos 90 para mais de 150 prisões 20 anos depois. Só que o Estado não tinha dinheiro para organizar o interior das prisões, porque é muito caro. Sempre tinha o dobro de presos em relação à quantidade de vagas. Então, os próprios presos começam a se articular, principalmente a partir da criação do PCC, com esses estatutos, com essa ideologia de que o crime fortalece o crime, e a coisa começa a criar um processo de profissionalização, né, dessa cena criminal em São Paulo, que reduz a violência, porque violência significa custo, e significa imprevisibilidade. E eles vão ganhando mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, também diminuindo os riscos, né, porque esse mata-mata para de acontecer, e eles ajudam a profissionalizar o crime em São Paulo, né? Então, é por isso que São Paulo, nos anos 2020, e a partir do PCC, eles vão chegar nas fronteiras da América do Sul para vender droga, atuar na cena atacadista do mercado de drogas, distribuir drogas para todos os estados brasileiros e também entrar no mercado internacional e ganhar muito mais dinheiro, né? Ou seja, São Paulo hoje tem o principal mercado de drogas e é o estado menos violento proporcionalmente do Brasil. Ou seja, o PCC ele conseguiu profissionalizar essa cena criminal, né?
e exportar a violência para fora, porque aí no Nordeste, quando eles entram nesses mercados, eles começam a encontrar resistência de outros grupos, né, locais, e quando você tem um mercado com concorrentes em disputa, a violência tende a crescer, e foi o que aconteceu no Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, conflitos muito problemáticos, e uma nova cena do crime, boa parte dessa cena estimulada pelo PCC, que passou a vender drogas, vender armas no atacado para essas regiões também. E é uma coisa curiosa, eu estava caçando aqui o seu vídeo, aí eu coloquei sem querer o som. O pessoal aqui nasceu em 2008, 2007, 2006, e para eles, para muito deles, isso daqui é uma grande, já é passado. Muitas vezes eles nem conhecem isso daqui. Perguntar para quem está aqui, vocês sabem o que é isso aqui, gente? Que eu estou mostrando, os atentados de maio de 2006? Quem é mais velho não vai responder, quem é mais novo aí? Wagner é professor, não conta. Os alunos aqui, Maria, vocês lembram? Ó, Maria, Tainá, João... Eu sei, professor. Mas eu nasci em 2002. A gente nasceu em 2002, Stella. Mas eu sei mais por conta de pesquisas que eu fiz do que de lembrar, né? Mas... E olha que coisa, hein, Bruno? Então, é por mais de pesquisa do que de lembrar de alguma coisa. Em 2006 eu tinha 4 anos. Pequenas, né? Zé Guilherme. Oi. Oi. Bom dia a todos. Eu lembro muito bem, desculpa, já era nascido, tá? Prazer, Bruno Paes, aí tá ótima essa palestra, tá excelente. Obrigado, José. Eu morava ali na Cesário Mota, em frente à Praça Rotary, ali na Vila Buarque Consolação. E eu morava em frente a um posto da PM, que tem ali, até hoje tem essa base fixa da PM. Foi metralhado de madrugada, todo mundo acordou assim, eu morava num apartamento, eu dei pulo da cama, porque foram metralhadas, chegou a morrer um policial, se eu não me engano, ou um bombeiro, alguma coisa assim, e a cidade parou. Isso eu para quem sou do Rio, eu fiquei assim, isso também acontece aqui em São Paulo, viu? Foi horrível. Então, conta um pouquinho, Bruno, porque, de novo, é uma coisa muito engraçada pra gente, né, mas só para contar uma anedota, ontem eu falei pro Fernando Henrique que eu mandei uma pesquisa para ele, para o pessoal, e falei, olha, façam perguntas para o Fernando Henrique. E aí uma aluna perguntou, ele é o presidente da nossa escola? Ela achou que ele era o diretor da escola. Conta, o que foi 2006, Bruno? O que aconteceu? O PCC explodiu, já tinha parecido antes, mas 2006 foi uma ponta da curva, né? O Marcola, né, tinha começado a assumir a chefia do PCC. E ele começou a mudar a gestão, né, do PCC, já tinha celular, os celulares começam a se popularizar final dos anos 90, 98, 99, e começaram a entrar nas prisões, né? Então você tinha um novo grupo, né, que começou a tentar protestar, porque estavam tendo umas prisões de segurança máxima aqui em São Paulo, que deixavam eles muito isolados, né? Eles ficavam muito tempo dentro da prisão, com 2 horas de banho de sol, e eles começaram a se articular para protestar, e ameaçando até com atentados, né? Havia a inteligência da administração penitenciária, suspeitava que havia um atentado no Dia das Mães. E para evitar esse atentado, eles transferem de uma só vez 700 presos numa noite. E um advogado me disse que os presos achavam que eles iam ser mortos nessa grande transferência, porque não foi avisado previamente, e 4 anos antes tinha havido uma tentativa de extermínio numa operação policial que chamava Operação Castelinho. Vários presos, houve alguns infiltrados da polícia conversando com presos, fingindo que eram bandidos, começaram a bolar um plano com os presos de roubar um avião em Sorocaba. E induziram os presos a fazerem esse assalto dentro de um ônibus em São Paulo. As coisas são cinematográficas. E foram uns 30 presos dentro de um ônibus, achando que ia ter esse avião para roubar. Só que chegando no pedágio da Castelo Branco, tinha mais de 200 policiais, metralharam o ônibus e morreram vários criminosos que estavam dentro desse ônibus. Isso em 2002. Ficou famoso
como Operação Castelinho. E eles achavam que ia ser alguma coisa parecida. Então, chegando lá no presidente Venceslau, com essa mega transferência, eles deram o salve, né, para todo mundo ir matar policial e parar São Paulo. Foi um fim de semana, né, de sexta-feira até domingo, mais de 50 policiais, agentes penitenciários, policiais civis foram mortos, né. E na segunda-feira a cidade ficou deserta, né, que é outra coisa famosa, porque apesar de já ter parado os atentados, o Datena, esses programas de TV passavam o tempo inteiro as imagens, né, e as pessoas ficaram em pânico, achavam que continuava acontecendo, e às 3 horas da tarde teve a maior rush da cidade, e às 5 horas ninguém mais estava na rua, né, muita gente que vivenciou isso compara com o nosso 11 de setembro, né? Foi muito traumático para quem viveu aquilo, para quem testemunhou aquilo. E nos dias seguintes, a polícia também foi para cima nas periferias e matou muita gente, né? Foram mais de 500 mortos em 10 dias, muitos deles executados nas periferias, e deu origem, aí o Guilherme está mostrando, ao movimento Mães de Maio, que são mães de pessoas que foram mortas nessa vingança da polícia, né? A gente fala vingança, mas isso não foi provado, porque não houve investigação também. Houve um ou outro morto que foi investigado, e policial que foi punido, mas praticamente não houve investigação, porque foi um momento muito traumático, e a própria polícia não investigou os crimes praticados por elas mesmas. Mas houve esses movimentos de mães que passaram a produzir uma resistência contra a violência policial e se espalhou para outros estados também. Eu conheci a Vera, uma das Mães de Maio também, que morreu há uns 3 anos. Ela tinha uma filha grávida de 9 meses, e a filha dela morava em Santos, né, e ela também morava em Santos, e ela era casada com um garoto, e eles foram comprar leite na padaria, às 6 da tarde, no momento que tinha toque de recolher. E a polícia que estava fazendo, já nesse momento de vingança, matou a Vera, o filho dela, que estava na barriga, e o garoto, o marido dela. A Vera perdeu essas 3 pessoas. E anos depois, ela passou a participar do movimento Mães de Maio, militar e denunciar os policiais. Esses mesmos policiais que vinham denunciando a Vera prenderam ela com flagrante de drogas, e apesar de não haver provas, eu tenho quase certeza que foi forjado, e ela ficou 3 anos presa, além de perder a filha, a neta e o genro, ela ficou 3 anos presa, sem poder falar nada, né? Então, vocês veem como esse tipo de injustiça pode acontecer, né? E às vezes a gente nem fica sabendo. E ela morreu deprimida, ainda muito, muito abalada com tudo isso, 3 anos atrás. E Bruno, eu quero fazer um paralelo ao presente, porque os alunos todos ficaram sabendo dos homicídios, da operação do Jacarezinho que aconteceu, né, há pouco tempo, e eu acho que dá para fazer um paralelo para você contar um pouquinho como que a polícia reagiu diante do PCC organizando o mercado de drogas, o mercado do crime, dos homicídios que explodiram em vários lugares do Brasil. Primeiro São Paulo explodiu, o Rio de Janeiro nunca deixou de acontecer, e no Nordeste e no Norte agora o negócio está pegando muito fogo. E eu queria que você contasse, que eu acho que o Jacarezinho, ele ilustra bem um pouco a atitude como que a polícia lida, como que a polícia acredita que o crime tem que ser combatido. E dá para falar um pouquinho, fazer esse paralelo? O que você acha? Sim, e o Rio de Janeiro é um quadro ainda mais dramático, né, porque lá a situação das milícias e a situação da violência está ainda pior, né, a polícia hoje manda no Rio. Como ficou sendo preso vários governadores seguidas, as instituições e o governo lá se fragilizou, ficou muito fraco, e quem passou a mandar no Rio são as polícias e as milícias, né, são as quadrilhas que comandam vários territórios. Então, para quem vive no Rio, a gente que vive em São Paulo, é difícil visualizar. Mas cada território, cada bairro, lá são mais de 700 comunidades, que tem um tirano fortemente armado com fuzil, que é o governador, é o subprefeito do bairro. Ele manda no bairro para vender droga ou para extorquir os moradores. No caso da venda de drogas é o tráfico,
no caso da extorsão, venda de gás e um monte de coisa, são os milicianos. Hoje eles misturaram os negócios. Os milicianos também vendem drogas, os traficantes também extorquem os moradores. Mas são territórios dominados por esses grupos, né? E é muito dramático. E a polícia domina 50% do território hoje da cidade do Rio de Janeiro. As milícias dominam 50% dos territórios do Rio de Janeiro. E o que vinha acontecendo? As polícias, ao contrário do que acontece aqui em São Paulo, também lá no Rio, a polícia atua por operação policial. Eles entram nas favelas, quase semanalmente, em diversas favelas, com um caveirão, que é um tanque de guerra preto, pintado de preto, que protege os policiais de serem atingidos, mas atirando, muitas vezes, com helicópteros. As pessoas estão saindo para trabalhar, estão levando os filhos na escola, precisam ficar em casa. Essas balas perdidas todas que a gente vê no Rio de Janeiro são resultado dessas operações. E quando houve a epidemia, né, no ano passado, quando os garotos e a sociedade civil, as organizações não governamentais estavam tentando distribuir cesta básica e kits de higiene para lavar a mão e tudo mais no Complexo do Alemão e nas favelas, as operações continuaram e impediam eles de fazer esse trabalho. No Complexo do Alemão, no momento de auge da epidemia, eles fizeram uma operação que mataram 12 pessoas lá, né? E aí isso causou uma revolta e fez a sociedade civil de lá entrar com uma ação e levar o tribunal, o STF, o Superior Tribunal Federal, a conceder uma liminar para proibir as operações no Rio. Então, essas operações policiais no Rio ficaram proibidas, só podiam acontecer caso a polícia justificasse o motivo e tivesse autorização. E a redução dessas operações, ao contrário do que as pessoas imaginavam, eles pararam de fazer operação policial. Então, todo mundo fala, agora o crime vai dominar. Foi o contrário que aconteceu. Diminuíram os homicídios praticados pela polícia, diminuíram as mortes de policiais e diminuíram, inclusive, os crimes contra o patrimônio. Ou seja, essas operações policiais de guerra só produziam mais desordem. Só que, ao mesmo tempo, dava muito dinheiro para a polícia, porque eles cobravam arrego para fazer operação ou não, roubavam a droga e as armas que eles apreendiam. Você tinha um comércio paralelo dessas operações. E chegou em determinado momento que eles queriam mostrar que eles que mandavam e queriam retomar as operações policiais. Então, essa operação de Jacarezinho, ela acontece muito nesse contexto, para falar o seguinte, olha, não adianta se eliminar, nem a justiça tentar impedir a gente de fazer a operação, porque quem manda no Rio é a polícia. E eles fizeram essa operação. Só que o que aconteceu? Logo que eles entraram no Jacarezinho, um policial foi morto. E aí, assim como aconteceu em São Paulo, você tem essa vingança ou essa revolta que decorre da morte de um policial. E aí eles fazem a limpa e matam 27 pessoas de forma cruel, fazendo um massacre no bairro, né? O maior massacre da história do Rio de Janeiro, né? Uma coisa muito triste, muito, muito traumática nesse momento que a gente já vive uma sequência de histórias tristes, né? O João está perguntando aqui que se as operações que têm que ser passadas ao MP, o crime teria acesso a esses pedidos e se isso inibiria a ação policial. Não, o crime não tem acesso, né? É possível você fazer um trabalho de inteligência, mas essas operações, ao que vinha sendo mostrado, e até a redução das operações mostra, o que acontece? Você tem uma operação como essa em Jacarezinho, mata-se 28 pessoas. No dia seguinte, vai ter o tráfico de volta. Elas não resolvem nada. Pelo contrário, às vezes fragiliza um grupo, daí você tem uma invasão de um outro grupo na comunidade, gera mais transtorno. E o que a gente vem falando, a própria Marielle, quando ela morreu, a Marielle Franco, quando morreu em 2018, ela falava, quantas mais pessoas precisam morrer para que essa guerra acabe? A guerra não resolve, a guerra só gera mais problema. Como é que você lida com uma situação como essa? Você precisa, primeiro, fazer uma investigação de inteligência para saber como é que funciona esse negócio. Quem são os chefes, onde eles compram as drogas, onde eles depositam o dinheiro, onde eles lavam o dinheiro. É mais desafiador você fragilizá-los financeiramente, você fragilizá-los economicamente, e não você criar um trauma para 150 mil pessoas que moram nesses lugares
e que por causa de 20 traficantes ou de 30 traficantes, precisa viver esses traumas de guerra diariamente. Não pode trabalhar, não pode voltar do trabalho. Então, é um transtorno que a polícia acaba causando por não saber trabalhar direito. Nas polícias do mundo inteiro, esse trabalho é feito pela inteligência, não pela guerra. A gente não está em guerra contra a própria população. O nosso desafio é fazer com que esses criminosos eles sejam desestimulados a criar essas tiranias, que realmente eles são cruéis também, né? A gente está lidando com pessoas que são tiranos armados, que submetem a população à tirania para que eles fiquem ricos. Então, não dá para romantizar, são pessoas que também são muito egoístas e só pensam no dinheiro, né? A despeito do interesse da comunidade. Mas isso precisa ser pensado, e eles precisam se fragilizar a partir da grande capacidade que o Estado deveria ter de pensar, de agir estrategicamente, como um jogo de xadrez, para fragilizá-los pelo dinheiro, né? E agora, Bruno, passando para a segunda parte dessa pequena história, né? Nós falamos da ascensão dos homicídios no Brasil, em São Paulo especialmente, o surgimento do PCC. É óbvio que existem as organizações criminosas no Rio, mas hoje, acho que até por causa do presidente do Bolsonaro, não dá para não falar do grande assunto, da grande questão nacional hoje, pelo menos acho que é a grande questão no Rio de Janeiro, que é as milícias. Então eu queria que você contasse primeiro por que você foi estudar as milícias e o que são essas milícias, por que elas são tão importantes, e eu vou deixar, enquanto você fala, esse mapinha aqui, né, um mapinha sobre a presença das milícias e do tráfico no Rio de Janeiro. As milícias são em azul, tá, gente? Isso, comando vermelho em vermelho, ADA em amarelo e terceiro comando puro em verde. E hoje as milícias, elas estão parceiras do terceiro comando puro, né? Que hoje os milicianos organizam bem a venda de droga nos seus territórios com a parceria com o terceiro comando puro. Ou seja, elas dominam boa parte aí do território da cidade, como vocês podem ver, né? Eu fui pesquisar as milícias porque depois do livro que eu e a Camila Nunes Dias escrevemos sobre o PCC, a gente acabou o livro sob o impacto ainda da morte da Marielle, a conclusão do livro fala da Marielle ainda. Daí o meu editor, ele me convidou para escrever sobre as milícias. E como o Bolsonaro foi eleito, e ao longo da carreira parlamentar dele, ele sempre defendeu as milícias, eu achei que era o momento de eu tentar entender o que era isso, para tentar entender não só a história do crime no Rio e a história do crescimento das milícias, como para tentar entender a própria eleição do Bolsonaro, né? Então, eu achei que era um assunto importante de entender. E como eu disse, assim, para você entender as milícias, você precisa entender o Rio de Janeiro e a diferença do crime do Rio em São Paulo. Aqui em São Paulo, se você tem nos territórios, pode ter uma disciplina, pode ter um tribunal, né, os debates, se o crime tem algum tipo de ascendência, é diferente do Rio de Janeiro, porque eles não dominam o território com fuzis. Você tem a igreja, você tem os pastores, os padres, o posto de saúde, a escola, que tem uma presença importante política nos bairros aqui em São Paulo, né? Você não tem um criminoso ou um traficante que manda e permite quem entra e quem sai do território, né? Pode ter o tribunal, o criminoso pode ser ouvido, o irmão do PCC pode ser ouvido, mas ele tem que se relacionar com as outras lideranças, né? Ele não é o dono do pedaço. No Rio de Janeiro, não, eles são os donos do território, eles são os reis do território, né? Até alguns cariocas, eles comparam um território, uma comunidade do Rio e a cena do Rio com Game of Thrones. Eu não sei se vocês viram a série. É como se fossem vários reinos guerreando entre si, né? Você está numa fase pré-moderna, antes do surgimento da República e tal. Então, são vários reinos, eles têm o dono do território e eles são fortemente armados. A milícia, ela surge com uma proposta de também ser dona do território para evitar que os traficantes dominem os territórios. Então, eles começam a ganhar força a partir dos anos 2000, porque eles passam a controlar território também.
E aí você fica nesse jogo, nesse war, né? Nesse jogo de, inclusive tem um war versão Rio de Janeiro, né? Que é um war com um mapa do Rio, que você vai conquistando territórios com as pecinhas verde, vermelha, tá? O jogo war, né? Porque lá você tem esse papel do território muito importante. Olha, pô, parece que a gente combinou, né? Mas não combinou, Zé. Eu conheço. Tá ágil aí. Só uma curiosidade, né? Abre parênteses. O meu pai mora em Paquetá. E aí a questão é tão louca, né? Que Paquetá é uma ilha minúscula no meio do Rio de Janeiro e nós temos hoje a presença, a guerra pelo comando de Paquetá, a ponto que se tem uma operação perto, na Ilha do Governador, muda a política da política do controle territorial em Paquetá. Olha só. É impressionante, é impressionante. Mas é bem isso, né? Ou seja, como você tem a questão do território muito chave para os negócios criminosos do Rio, a milícia começou a se fortalecer, se colocando como um novo controle territorial feito pelos paramilitares, pelas Forças Armadas, que não permitiria a chegada das drogas. Isso teve um apelo popular muito grande. Só que aí eles começaram a cobrar taxas de segurança dos moradores, dos comerciantes, passaram a vender gás, internet, luz, água, sempre a um preço mais alto. Tem até kit churrasco que você pode comprar lá. Eles organizam a venda de cigarros paraguaios, clandestinos, cigarros piratas, e eles vão criando uma série de negócios para ganharem dinheiro, e a população local é que acaba tendo que arcar com esses custos, né? Eles também começaram a invadir terras em áreas protegidas ambientalmente, construir prédios. Dois desses prédios desabaram, não sei se vocês lembram, em 2019, que mais de 20 pessoas morreram quando os prédios em Muzema desabaram. E eles foram se espalhando, né? Foram se espalhando. Só que é muito cruel hoje em dia, né? Porque como você não tem mais governo, você só tem esses caras mudando nos territórios, as pessoas acabam tendo que sujeitar essas tiranias. Eu estava conversando na semana passada com uma senhora que vende lanche em Campo Grande, que é um bairro controlado pelas milícias, e ela falou que estava difícil para ela conseguir tirar uma cesta básica por mês, né? Por causa da pandemia, diminuiu a circulação. Ela tinha um trailer, ela estava com muita dificuldade de vender. E os milicianos continuavam aumentando, né? E ela falou para ele, bom, eu não consigo uma cesta básica, e você tem camisa Polo Armani, calça Yves Saint Laurent, tênis Nike, e eu tenho que financiar isso daí. E ela teve que parar de vender porque ela comprou uma briga, né? Com esse cara. E se você não aceitar pagar, no dia seguinte você tem sua loja roubada, toda a mercadoria é levada. Você não pode acusar ninguém. Eles falam, tá vendo, ó, o crime está muito difícil aqui, se vocês não pagam, vocês têm a mercadoria roubada. E não pode pedir socorro para a polícia, porque a polícia está junto com eles, então você fica sujeito a esse tipo de tirania, né, que é muito cruel, não tem para onde correr. E, Bruno, o Yuri está perguntando uma coisa que eu acho que é uma coisa extremamente complicada hoje, mas não tem como não falar. A questão que você pode falar melhor, mas o tráfico em si nunca comandou e nunca se misturou com eleição, né? Ele nunca teve uma ação muito forte no processo eleitoral. Pode falar muito melhor do que eu, mas ele não ficou conhecido, pelo menos, em relação a isso. Já a relação da milícia com o político, a relação da milícia com o voto é diferente. Qual que é a influência hoje das milícias nas eleições e na relação com os votos das pessoas? Como eles dominam o território, né? Se você é contra a milícia, você não pode nem ser candidato por esse território. E principalmente nos parlamentos, né, vereador, deputado, você não pode ser um candidato contra as milícias. Então, os candidatos que apoiam as milícias vão sendo eleitos, porque é o único que pode fazer campanha nesses territórios, né? Então, eles estão ficando mais fortes, cada vez mais fortes, porque eles conseguem articular a eleição e proibir candidatos de oposição de saírem candidatos, né? Porque controlam os territórios e quem é contra não pode fazer campanha nesses lugares, né? Além disso, a gente tem hoje o próprio presidente da República, que é o Jair Bolsonaro, que ao longo de 20 anos fez discurso em defesa das milícias. O Adriano Magalhães da Nóbrega, que é esse capitão da Polícia Militar, que era dono daqueles prédios que desabaram e mataram mais de 20 pessoas. Ele é um dos articuladores
desses negócios milicianos de invadir terreno protegido ambientalmente e construir prédio. Por causa disso, desse processo, que ele era acusado disso, ele precisou fugir para a Bahia e acabou morto 1 ano depois. Só que o Adriano Magalhães da Nóbrega, ele tinha a mãe e a mulher, a esposa, contratadas no gabinete do Flávio Bolsonaro por esquema da rachadinha, né? Eu acho que não sei se vocês têm acompanhado isso nos jornais. O que é uma rachadinha? Todo deputado federal ganha 30 mil, mais ou menos, de salário. Deputado estadual ganha 30 mil de salário. Só que a verba do gabinete dele é 110 mil reais. Ou seja, ele tem dinheiro para contratar 20 funcionários para trabalharem para eles no gabinete. Só que esse dinheiro do gabinete, a família Bolsonaro pegava inteiro para elas mesmas. E eles colocavam falsos funcionários para trabalhar, para dizer que eles pagavam o salário desses falsos funcionários. 2 deles eram a mãe do Adriano e a mulher do Adriano, que eram falsos funcionários do gabinete e ajudavam ele a fazer esse esquema de rachadinha. Só que o Adriano, ele era policial do BOPE até os anos 2000, era um cara muito respeitado na polícia. Só que ele foi preso em 2004, acusado de matar uma testemunha que falava que ele extorquia traficantes no bairro. Ele foi preso, ele e o grupo dele foi preso. A partir de 2004, ele se tornou um dos maiores bandidos da história do Rio. Ele criou um escritório de matadores, que é o escritório do crime. Ele passou a fazer parceria com o Jogo do Bicho, matava pros bicheiros. Ele ganhou sociedade em jogos, fez sociedade com o tráfico de drogas, no Morro do Vendê. O José Guilherme mencionou a Ilha do Governador, que é o traficante da Ilha do Governador. Ele dividia as milícias com esse traficante. E mesmo assim, em 2016, quando ele já era um dos maiores bandidos do Rio, o Flávio Bolsonaro contratou a mãe dele para trabalhar no gabinete dele e pegar o dinheiro dela para rachadinha. Ou seja, é uma conexão direta, como a gente fala no jornalismo, é o batom na cueca, né? Não falta provas. Isso tudo já é conhecido e já é sabido. E mesmo assim, ele conseguiu ser eleito, né? Então, ele tem essa ideia de que o crime e que uma guerra ao crime justifica o uso da violência. Isso seduz muitas pessoas. A gente que vive nas cidades sabe que dá muito medo, muitas vezes, viver em cidades, né? Então, ele trabalha com esse medo que a gente tem, falando, se matar bandido, o mundo vai ficar mais seguro. E a gente compra isso. Só que, na verdade, ele está produzindo outras quadrilhas e criminosos mais perigosos que hoje estão tomando o Estado, né? E a gente não percebe essa malícia e acaba comprando esse discurso. E quando a gente vai ver, os criminosos estão mandando no Estado, né? Quem leu Harry Potter, é como se a gente escolhesse o Voldemort para ser o presidente agora, né? Ou seja, os vilões assumem o poder. Então, assim, é uma situação extremamente complicada, extremamente perigosa, que a gente está vendo. Eu lendo a história, lendo o seu livro, né, é impressionante os laços da milícia com o poder no Rio de Janeiro. E isso já foi avisado há muito tempo, né? Quem viu Tropa de Elite lá de 2012, o Tropa de Elite já meio que popularizou a relação da milícia com o poder. Ô Zé Guilherme, eu estou impressionado com a sua agilidade, cara. Eu vou falando as coisas, você vai colocando. Parece que a gente combinou 1 hora antes, assim, ensaiou 3 dias seguidos. A gente é professor, o que acontece? Às vezes a gente vai preparar a aula, aí trava o computador. Eu falo, puta merda, eu tenho que improvisar na hora, rapaz, senão a sala pega fogo. E aí eu vou juntando as perguntas aqui para encerrar. Obviamente, a gente tem uma ansiedade absurda do que está acontecendo hoje no Brasil, e eu só vou pedir pedir 2 coisinhas assim que a gente não tem que, para os alunos terem essa noção. A gente muitas vezes é São Paulo cêntrico, Rio de Janeiro cêntrico. Queria que você só falasse um pouquinho do que está acontecendo na região norte hoje, na região do Amazonas, na região dos rios, na região... Agora nós tivemos uma notícia de uma aldeia indígena metralhada por traficantes, e eu queria que você comentasse um pouquinho como que migrou essa violência para a região norte, a questão dos presídios que nós tivemos, dos massacres. Eu sei que é sacanagem falar isso no finalzinho, mas é importante para os alunos, para plantar a sementinha para os alunos. Como eu falei para você, muitos alunos eles estão conhecendo isso agora. Às vezes uma notícia de 2012
2013 é passado, e muitas vezes um passado distante. E não adianta, a pergunta que não quer calar, e o futuro? Qual que... O mato tá bem grande e a gente não tá contando cachorro nenhum. E para onde a gente vai? Quando o Marcelo Freixo conseguiu um dia ser governador do Rio de Janeiro, o que temos que fazer para reduzir essa criminalidade, sabendo que subir morro e dar tiro não vai produzir efeito, exceto assassinatos e sofrimento, muitas vezes para as pessoas mais pobres. No Amazonas, a gente está vendo agora, né, o Bolsonaro assumiu falando que ele quer levar modernidade para esses lugares e começou a fragilizar a fiscalização sobre a floresta. Acabando com os fiscais e atrapalhando o trabalho das polícias, o que começou a acontecer? Muito dinheiro do crime, inclusive, do próprio PCC e de outras quadrilhas, e de gente que ganhava dinheiro com crime, começou a investir no garimpo, né? E houve uma expansão do garimpo muito grande, expansão, inclusive, também dos cortes de madeiras, que dá um dinheiro grande, né, nesses mercados no entorno da Amazônia, e que começaram a se armar também, né? Ou seja, você acaba fazendo com que o dinheiro do crime lave o dinheiro nessas atividades ilegais, na busca de ouro, que destrói terras, destrói árvores, destrói ambientes, destrói os lençóis freáticos. E invadem as aldeias Yanomamis, né, que hoje estão ameaçadas por essa sanha predatória, né, que ameaça hoje a cultura indígena lá na região. E pela ganância, pelo crime, pela ostentação, né, por essa ideia de que ficar rico justifica todo esse tipo de violência e que modernidade é igual a dinheiro, e que floresta significa atraso, né, uma visão completamente deturpada, que está colocando, de alguma forma, o nosso país e a nossa cultura e o mundo em risco, né, porque a Amazônia é muito importante para o ar e para o ambiente e para o calor, para a temperatura do mundo, né. Então, uma mentalidade de uma figura como o Bolsonaro coloca em risco não só a gente, como, de alguma forma, ameaça a própria humanidade, né? Pode parecer exagerado, mas quando a gente viu, já era, né? Então, é sempre importante a gente ficar atento. Isso aqui é uma mina de ouro, gente. Garimpo em terra indígena. E qual que seria a solução, né? Aí, para concluir, eu acho que assim, talvez minha visão de segurança pública, ninguém vai acabar com o crime no Brasil, ninguém vai acabar com o crime no mundo. O crime sempre vai existir. Você veja uma Europa, mesmo a venda de drogas, ela existe. Nos Estados Unidos, da mesma forma. As pessoas usam drogas na cidade, né? De alguma forma, se tornou uma mercadoria relacionada à cultura urbana, né? É preciso evitar os excessos e tratar dos excessos, porque a gente também sabe que a dependência a um determinado tipo de droga pode estragar a vida das pessoas, mas não é pela guerra. E qual que me parece ser pela guerra e com a ilusão de que isso vai acabar com a venda de drogas? Não vai. Qual que me parece ser o foco que deve se voltar à política de segurança pública? Me parece que a vida e evitar que homicídios aconteçam nesses territórios. Então, se você olhar no mapa do Brasil, existem bairros, como Jardim Ângela já foi, mas outros bairros em várias outras cidades do Brasil, com muita quantidade de homicídios. Esses bairros provavelmente têm um tirano, pode ser um traficante, pode ser um policial, que tenta ganhar dinheiro controlando aquela quebrada, pela ameaça e pela violência. Essa ação precisa ser parada. Esses tiranos de quebradas, que submetem as pessoas à lei do silêncio e ameaçam para eles ficarem ricos, esses caras precisam mudar a forma de agir. E o foco da segurança pública, me parece que é focar justamente nesses pontinhos vermelhos aí, para a redução de homicídios. E o foco da política de segurança pública, sobretudo, tem que ser a vida. E a questão da droga, do excesso, eu acho que continua sendo importante. Os pais, a gente que é pai também, sabe como isso, de alguma forma, a gente teme tudo isso, mas isso precisa ser enfrentado com cultura, com educação, com saúde, falar sobre o mundo, sobre possibilidades do mundo.
não é com uma guerra contra o vendedor que a gente vai acabar com esse problema. Então, me parece que como a segurança pública é restrita e reduzida, teria que se focar para evitar e parar de deixar as pessoas matarem. Esses que matam e mandam no território teriam que ser o foco da segurança pública. Perfeito. Eu acho que o Brasil, ele tem ainda... Eu mostrei no mapa aqui, né? É uma coisa maluca como que a violência, os homicídios se espalharam por regiões que há 30 anos eram pobres, mas não violentas, no sentido da violência urbana de Jardim Ângela, né? Acho que todo mundo que tem parente no interior sabe, né? Eu perdi uma aluna ali do Brasílio Machado, que ela estava no ponto de ônibus, vindo da Bahia para São Paulo, ela foi visitar o parente e estava voltando e, num acerto de contas de quadrilhas, metralharam ela, Rafaela, com 15 anos, em 2017, um ano mais violento do Brasil. Bem, gente, eu não quero atrapalhar mais o Bruno, muito obrigado para todos. Bruno, tem tempinho para uma última pergunta? Sim. Tem? Eu vou escolher essa última pergunta porque eu acho que todo mundo também ficou... tem várias questões sobre segurança pública, é o problema, junto com a pandemia, obviamente, do Brasil, mas, rapidinho, a questão do Novo Cangaço, né? As cidades do interior, os vídeos estão explodindo, como entender isso, e sobre a questão da porte de arma, eu acho que é um assunto até mais fácil de explicar, na minha opinião, não tem muito debate, né? Mas queria ouvir você. O Novo Cangaço, ele é mais um filão do crime, né? Que exige um planejamento maior, né? Uma capacidade de previsibilidade e de contatos e de relações que surgiu e foi possível a partir dessa reconfiguração da cena criminal que o PCC criou. Não que o PCC esteja por trás de todos esses crimes, não está, apesar de saber e participar de muitos deles. Mas exige um planejamento, um conhecimento das informações do lugar a ser atacado, e gera muito mais dinheiro. Então, mais uma vez, é um tipo de crime que é mais profissional e que produz mais lucro com menos riscos para o ladrão. Ou seja, está relacionado com essa nova mentalidade mais profissional que o PCC, de alguma forma, pregou e tentou organizar a partir desses anos. E por isso eles se espalharam, né? Envolve contatos com gente especialista em explosivo, com gente que faz a contenção dos carros. É uma outra cena, né? E algumas quadrilhas especializadas com essa rede de contatos mais profissional tem feito no Brasil, né? Mas a Polícia Federal também investiga isso, conhece bastante e tem, de alguma forma, conseguido, na medida do possível, coibir, né, esses tipos de ação. Sobre porte de armas, como a gente sabe, né, gera uma série de problemas, né? Desde potencializa o suicídio, então a quantidade de suicídios por arma de fogo é um indicador de armas de fogo em circulação, porque quando tem mais armas em circulação, a relação é direta com a quantidade de homicídios que tem nos países, né? Ou mesmo, ao contrário do que as pessoas pensam, ela aumenta a chance de ser morto durante um assalto, porque quem não reage no assalto tem muito mais chance de sobreviver, tanto que tem uma pesquisa que mostra que policiais militares são muito mais mortos durante assaltos, porque eles têm a permissão de portar armas, e quando eles estão na folga, armados, eles têm a ilusão de que conseguem reagir, mas o ladrão, ele sempre pega pela surpresa, né? Então, na tentativa de fazer um movimento brusco, ele acaba sendo morto, então aumenta os riscos de ser assassinado, inclusive, né? E fora que abastece o mercado clandestino, os próprios ladrões começam a ter mais mercadoria para comprar, isso permite com que eles possam fazer ações criminosas armados, acaba sendo um problema também, mais uma vez, uma bola de neve, que só aumenta o problema em vez de solucionar. Né? Bruno, muito obrigado. Eu queria agradecer não só pela presença na aula, mas por ser esse intelectual que nos guia nesse assunto tão dramático que
extremamente difícil de compreender, e eu acho que o seu trabalho, há já muitos anos, demonstra o pensamento sério, mas um pensamento corajoso também, porque eu sei que não é uma questão... Teve um historiador que ele falou assim, né? Ele estudava massacre de judeu na Polônia. Aí ele falou assim, pô, se eu tivesse nascido em outra vida, eu ia, sei lá, estudar Renascimento, né? Obra de arte, coisa mais bonita, né? Mas é o trabalho necessário para iluminar. Você vê os alunos, para eles, você fura a bolha do videozinho no YouTube que prega violência, armamento, etc. Então, o seu trabalho, assim como de outros, obviamente, mas o seu trabalho tem enriquecido muito a nossa capacidade de compreender esse fenômeno dramático que é a violência no Brasil. Continue, estamos aqui te acompanhando, ok? Muito obrigado. A Fernanda acabou de falar aqui, ó, o senhor virou uma nova referência para ela. E vou te mandar teu videozinho lá de 2012, ok? Novamente, parabéns. Falem aí, agradeçam aí, Bruno, por favor, gente. Liguem o microfone aí. Falem. Obrigado aí pelo suporte aí, por contribuir com os alunos e conosco aí nessa hora que você ficou com a gente aí, foi muito enriquecedora. Então, muito obrigado. Foi um prazer, eu adorei também a dinâmica, tal, o Zé Guilherme, pô, temos que combinar umas parcerias aí, eu fui falando, ele foi colocando, super ágil, e fiquei muito feliz também do vídeo, vou receber o vídeo, conversar com vocês, foi um prazer, gente. Então, até mais, gente. Até mais, Bruno. Tchau, tchau. Até mais. Até mais, professor. Obrigada. Até mais. Deixa eu ver, cadê o... cadê o... Deixa eu ver... Deixa eu parar de gravar, né? Porque eu tô falando aqui, tô gravando essa merda. Falou, Zé, valeu, abraço.